Oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, me perguntam e eu acho super pertinente. Entendo as curiosidades e hoje eu vim responder aqui para vocês. Mas antes de mais nada, deixa eu atualizar algumas coisas. Eu sirvo como missionária juntamente com o Lucas, meu esposo, há quase 3 anos em uma base da Jocum, que fica em Almirante Tamandaré, no Paraná. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas que eu acho que muitos de vocês têm para que entendam como tudo funciona. Antes de mais nada, da gente continuar o vídeo, eu queria deixar um texto para vocês que está lá em Mateus 6, e você já deve conhecer, mas ele serve muito para mim nesses momentos em que o meu coração quer ficar ansioso por finanças, e eu acredito que ele pode te ajudar se você ou está nesse processo de querer vir fazer missões, ou se você também não sabe como as coisas funcionam em relação a finanças, né? Para aqueles que estão em missões de maneira voluntária, eu vou ler esse texto para você. Está lá em Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E então o texto fala aqui no 31, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? E aí o 33 fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a gente vive muito esse texto, temos buscado o reino de Deus, as demais coisas têm sido acrescentadas, mas eu quero falar desse assunto com vocês, né, para que vocês entendam como tudo funciona antes de mais nada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender e relembrar é que Jocum é interdenominacional. Então, nós não estamos trabalhando aqui, jovens, com uma missão para uma igreja, mas para o reino de Cristo. Para anunciar esse reino, para falar sobre o amor de Jesus e as pessoas que forem convertidas e acrescentadas a este reino, elas vão entender que igreja elas serão direcionadas. Mas então, o que eu quero deixar bem claro para começo é isso. Nós não somos uma igreja, nós somos uma organização missionária que serve de apoio a pequenas igrejas e a lugares onde estão necessitando, ou que servimos de começo, de pioneirismo a lugares onde ainda não existe ninguém pregando o evangelho. Jocum basicamente é isso, mas nós não defendemos a placa de uma igreja, nós falamos sobre Jesus. A igreja, a denominação que a pessoa vai seguir é o próprio Espírito Santo quem vai dar a direção. E então, se nós não trabalhamos para uma igreja, como é que nós nos sustentamos? Jocum é uma organização sem fins lucrativos, então nós somos totalmente voluntariados aqui. Nós nos sustentamos para estar aqui, nós sustentamos as nossas viagens missionárias. E antes de mais nada, o próprio Deus nos sustenta, né? Antes de tudo, na verdade, o próprio Deus é quem nos sustenta. Ele usa de pessoas como você que talvez está me assistindo para entrar em contato com a gente e dizerem, olha, eu não tenho como ir, mas eu entendo que o meu chamado é abençoar aqueles missionários que estão indo. Essas pessoas entram em contato com a gente, claramente nós recebemos, porque temos um custo para nos manter, e assim a obra missionária vai acontecendo através de Jocum. Missões pode acontecer a partir de uma igreja. Uma igreja que quer abrir um ponto de pregação, quer abrir uma nova igreja, ela envia um missionário para pregar em determinada nação, em determinado local e posteriormente abrir uma igreja. Normalmente essa igreja sustenta esse missionário. Em Jocum, como nós não temos uma bandeira de defesa em relação à placa de igreja, a minha igreja, a sua igreja, enfim, se você for fazer missões, ela poderia nos enviar, nos abençoar e nos sustentar em missões, crendo que o que interessa é a expansão do reino de Deus. Mas nem sempre isso acontece. Então, quando a igreja não está enviando o missionário e sustentando o missionário, Deus levanta às vezes outras igrejas ou levanta pessoas que acreditam em missões, que não tem como ir e abençoam através de finanças, missões. Então pode acontecer dessa maneira e de tantas outras.
Outra questão que nós podemos fazer no campo, mas se torna um pouco difícil porque o nosso trabalho é integral, então nós trabalhamos de 8 da manhã, às vezes às 10 da noite, às vezes às 7 da noite, depende do dia. Você pode ter uma fonte de renda que não impeça o seu trabalho. Por exemplo, eu e o Lucas, às vezes, levantamos tendas através de venda de camisetas. Então, essa é uma opção também, mas dependendo do seu trabalho, você não vai conseguir conciliar as duas coisas. Eu e o Lucas passamos 6 meses fora de casa, nas missões, nos práticos que a gente tá sempre indo e andando aí pro Brasil afora, mundo afora, falando do amor de Jesus. Então, como é que a gente conseguiria conciliar o nosso trabalho e o nosso serviço integral na missão? Acaba que a gente não consegue. Então, para alguns lugares, sim, nós levamos as nossas camisetas, vendemos e aí levantamos tendas para nos sustentar. Mas também temos o apoio de pessoas, como eu já falei para vocês, que acreditam em missões, que nos encontraram de uma maneira totalmente em que Deus as enviou e elas nos sustentam mensalmente. Porque esse lugar aqui onde vocês estão vendo, ele tem um custo de aluguel. A nossa alimentação tem um custo. A roupa que a gente veste tem um custo, mas graças a Deus nada tem nos faltado, porque Deus sempre supre, né? E nós temos vivido, especialmente nos últimos dias, a provisão quase que diária. Quando nós temos uma necessidade, Deus manda o sustento para aquilo. E então, para que isso fique bem claro, o jovem ele pode ser enviado pela sua igreja, sim. Mas, se aquele jovem tem o chamado, não encontra o apoio muitas vezes da igreja, porque a igreja não tem essa visão ampla sobre missões, esse jovem ele pode vir fazer uma escola de missões, levantar seu próprio sustento de diversas maneiras, como vocês veem muitas vezes. Eu, inclusive, vou deixar o nosso Pix aqui, a gente está com o desafio de ir para o Amazonas, agora nos próximos 2 meses. Se você quiser ser parte disso com a gente, você pode ser parte disso com a gente. Então, muitos jovens fazem dessa maneira, levantam sustento no seu Instagram, no seu WhatsApp, com alguns irmãos da sua igreja antes de vir para missões e são sustentados durante aquele tempo, ou às vezes durante uma vida, né? Por igrejas que acreditam em missões, além de denominação, e também por pessoas que se levantam para nos sustentar nesse tempo. Então existe essa possibilidade, tá? Da igreja enviar, ou se a igreja não enviar e ainda assim a pessoa acredita naquele chamado que Deus tem colocado no coração dela, essa pessoa vai dar os passos de encontro a viver missões e Deus levanta o sustento através de pessoas. E eu digo através de pessoas porque eu não tenho poder nenhum de mover o seu coração, só Deus tem. E aí uma pergunta que eu encontrei lá no meu direct e eu achei super importante trazer aqui para vocês. Caso a gente não consiga levantar o valor das viagens, por exemplo, como a gente faz? Bom, isso acabou de acontecer com a gente. Nós íamos para Moçambique e nós estávamos com uma equipe de 7 alunos levantando o valor para tirar o visto. Então, a gente precisava primeiro tirar o visto para depois poder comprar as nossas passagens. E o que aconteceu foi que a equipe não estava conseguindo andar nesse valor. 1 ou 2 alunos estavam conseguindo, eu e o Lucas já tínhamos o valor do visto, mas estava um processo mais lento para o restante da equipe. Então, nós, como liderança, precisamos orar, falar com os nossos líderes e entendermos que talvez nós precisássemos abortar essa missão de irmos para Moçambique. Entendemos que Deus havia falado conosco, mas a equipe não estava conseguindo avançar financeiramente. E aí eu retorno a falar, muitas vezes é porque não temos amigos, igreja ou pessoas que acreditem na visão missionária de uma maneira a investir o seu sustento. Muitas vezes elas ficam alegres, contentes por verem pessoas se desafiando, mas as suas próprias finanças não fazem parte de missões. Então, acontece que a equipe não estava avançando e nós precisamos tomar essa decisão. E aí acabamos decidindo por mudar a rota o quanto antes para que isso não ficasse ruim lá no final. Então mudamos a nossa rota, ao invés de irmos para Moçambique, vamos para o Amazonas. E caso os alunos não consigam levantar o valor, nós sempre precisamos de um segundo, terceiro plano, porque a escola conta com os 3 meses de teórico e mais 2 meses de prática, para que eles consigam concluir a ETED, que é a porta de entrada para Jocum, é a primeira escola de Jocum. Então, para que o aluno consiga concluir, ele precisa fazer teórico e prático. Então, a gente, como escola, vai estar sempre pensando de maneira que o aluno conclua a escola. Então, não adiantava eu e o Lucas, como liderança, conseguir levantar o valor e o restante da equipe não. A gente caminha com uma equipe, né? Então, graças a Deus, inclusive, já estamos com as nossas passagens compradas para o Amazonas. Tem muitos outros custos de alimentação, de combustível para barco, de passagem para barco, enfim, para a gente alcançar. Mas já estamos avançando nisso e em 3 semanas estamos indo para o Amazonas.
Mas, como a missão não é nossa, a missão é de Cristo, ele já está fazendo missões, ele já está se revelando por lugares, e aí ele encontra corações disponíveis como o meu, como o de vocês que talvez estejam vendo esse vídeo. Ele levanta pessoas para que essa missão aconteça. Ele nos dá o privilégio de participar dessa missão. Nós estamos dispostos, ele é o dono do ouro, da prata, então ele vai mover todas essas coisas. E eu e o Lucas, a gente tem provado disso há quase 3 anos. Essa já não é mais uma preocupação para nós. Será que o dinheiro vai vir? Porque nós cremos num Deus que nos chama, que nos dá uma palavra, nós obedecemos e aí as coisas começam a acontecer. Então, é isso que nós temos vivido nos últimos 3 anos, temos vivido a provisão do Senhor, nada tem nos faltado, graças a Deus, e o Senhor ainda nos proporciona também abençoarmos a outros missionários. O Senhor levanta pessoas de onde nós nem imaginamos, para que estejam caminhando com a gente. Então, essa missão, nós podemos ver que é a missão de Cristo. Pessoas que nós não conhecemos, muitas vezes nos procuram e dizem: quero caminhar com vocês, quero abençoar essa missão. Então, quem mais poderia fazer algo disso? Falando de dinheiro, é só o próprio Deus quem pode mover os corações. Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Nós mesmos levantamos sustentos para participar de missões, práticos, para viver nossa vida aqui no tempo teórico, pagar aluguel, comer, nós levantamos sustento. Eu e o Lucas conseguimos fazer camisetas, às vezes, ou para vender para alunos novos que chegam aqui na base, ou também para levar para alguma igreja quando nós conseguimos estar em contato com o trabalho com igrejas, né? Para que a gente consiga nos sustentar e também alguma coisa extra que estamos precisando, que não consegue sair do nosso orçamento ali mensal. Assim como ir para um prático é um desafio além, porque precisamos de mais finanças do que normalmente necessitamos mensalmente. Então é isso, acredito que eu tenha esclarecido todas as coisas. Depois que eu editar esse vídeo, eu vou olhar e vou dizer: nossa, eu podia ter gravado outras coisas, falado sobre outras coisas. Mas agora, as coisas que eu anotei, que eu estou me recordando são essas. Se ficou alguma dúvida para você sobre finanças, de como nós nos sustentamos, de como Deus provê todas as coisas, nos comentários aqui você pode deixar a sua dúvida aqui, eu vou responder com o maior carinho, ou você pode ir lá para o Instagram comigo. Vou deixar o arroba aqui também, me chama lá no Instagram, acompanha mais nosso dia a dia por lá, ou também manda suas dúvidas sobre missões lá. Esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que as dúvidas tenham sido sanadas, que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Eu, quando ligo a metralhadora aqui, eu começo a falar, eu não paro nunca mais, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bem? E se você também quer ser um mantenedor da nossa missão, daquilo que Deus tem confiado na nossa mão, daquilo que Deus tem nos convidado para fazer, que é falar do seu amor, você pode nos chamar lá no Instagram, vai tirar todas as suas dúvidas e vai te contar como você pode caminhar com a gente, tá bem? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!